Olá, queridos. Boa noite, que eu estou gravando de noite, mas não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas nós estamos tratando aqui do estudo da segunda carta aos Coríntios. Aquela carta que eu disse que ela pode ser a terceira, mas pode ser a segunda. Alguns entendem que ela foi escrita 6 meses depois da primeira, outros acham que teve uma no meio, ou Paulo pode ter estado ali. Alguns sugerem que houveram 5 cartas escritas a Corinto e que nós temos conhecimento de 2. Isso pouca importância tem. O mais interessante é que possamos aprender com aquilo que Paulo está trabalhando. E ele, nesses capítulos que eu pretendo ler com vocês aqui, o sexto e o sétimo, ele traz instruções importantes e a forma também como nós devemos receber as exortações e as orientações que vêm daqueles que Deus separa, que Deus prepara, para nos explicar o Evangelho e para trazer sobre nós, pela ação do Espírito Santo, uma indicação de caminho a ser seguido. E por vezes, além da orientação, além do ensino, tem que haver exortação, porque nem sempre a igreja anda em conformidade com a vontade de Deus, como Corinto mostra que estava acontecendo. Então Paulo aqui, essa segunda carta, mostra muito essa questão, queridos. Nós temos que olhar não só para a igreja, mas individualizar também, porque aqui tem algumas questões que são individualizadas, e nós vamos prestar atenção nisso, tá bom? Dentro do nosso concurso ali para a caixa de chocolate, então eu vou falar durante o programa, eu vou falar 3 senhas, eu vou falar 3 dezenas durante a programação, que você vai ter que responder depois, tá certo? Vai fazer parte da pergunta que eu vou fazer na sequência. Além da pergunta, vocês vão ter que falar quais são as senhas, né? Então a primeira senha que eu quero que você registre aí, 57. Primeira senha, 57. Vai marcando aí, terão mais 2 até o final dessa ministração, tá bom? E sem essas senhas você não vai conseguir acertar a pergunta que eu vou fazer. Beleza? Então vamos lá. No capítulo 6 da segunda carta aos Coríntios, nós temos um primeiro momento ali, Paulo falando da sua abnegação, daquilo que ele oferece da sua vida, ele entrega a sua vida para aquele evangelho. E por que ele está fazendo isso? Para mais uma vez nós compreendermos como aquela igreja precisava entender a autoridade que ele estava pedindo sobre si, e era uma autoridade que ela era correspondente ao preço que ele pagava por estar ali como um enviado de Deus para trazer sobre eles o conhecimento, né? E ele diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão. Então ele está falando de Cristo. Então ele fala, não receba em vão. O que nós trabalhamos, o que nós trouxemos para você, seja de proveito para a sua vida, que vocês cresçam. Se você ver na finalização do capítulo 5, ele está falando ali das pessoas usarem aquela reconciliação que Jesus traz, valorizá-la, tornarem-se ali novas criaturas e também serem embaixadores de Cristo, levarem essa verdade adiante e representar Jesus com dignidade diante dos homens. E ele diz assim, e nós cooperando também com ele, ou seja, cada um dos crentes, e especialmente no caso ele, fazendo com que isso seja possível, com que isso aconteça, isso como igreja. No verso 3, não dando nós escândalos em coisa alguma, para que nosso ministério não seja censurado, né? Então quando você quer pregar, anunciar a palavra de Deus, tem que tomar cuidado, você tem que, antes de você anunciar, você tem que ver se você não está sendo motivo de escândalo, né? Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Queridos, ele mostra aqui qual é a característica que nós temos que ter quando você quer anunciar o evangelho, quando você quer estar à frente, quando você quer liderar, quando você quer ter uma vida cristã produtiva. E esse termo paciência aqui, há um pai apostólico, Crisóstomo, né, que houve ali depois dos primeiros apóstolos, daí vieram na sequência um grupo de pessoas que, aprendendo dos apóstolos, se tornaram os mestres da igreja no segundo século. E Crisóstomo diz o seguinte, que a paciência é a principal das causas e das razões que o homem que quer levar o evangelho, ele tem que ter. Por que paciência? Porque nem sempre o que ele ensina é ouvido. Paciência, porque na maioria das vezes você vai pregar e o resultado não vai surgir. Quantas coisas Paulo morreu sem ver a resposta positiva, né? Então é uma realidade. A paciência, eu há 10 anos no ministério e já posso dizer há 18 anos trabalhando na liderança de igreja, né?
quando fui vice-presidente de uma igreja até razoável em tamanho ali em Mumbai, e depois esses últimos 10 anos como ministro, como pastor aqui em Aral Moreira. Então já são quase 2 décadas que eu milito de uma maneira muito direta na liderança. Eu quero dizer que paciência é fundamental, no sentido de não esmorecer com aquilo que aparentemente não deu resultado. Nós temos que ter essa visão e essa compreensão. E aí ele diz aqui, ó, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nas leituras. Ele está dizendo o seguinte: eu enfrentei tantas coisas, Paulo, né? Passei por todas essas coisas para pregar o evangelho. E nem sempre esse evangelho é respondido como eu gostaria, mas eu tenho que ter paciência. E ele enfrentou mesmo. Paulo passou por momentos delicados, terríveis no seu ministério, como nós já vimos aqui, né? E aí ele continua na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade do Espírito Santo, no amor não fingido. São características que nós precisamos, né, quando nós vivemos e estamos ali. E se falta isso no nosso comportamento, no nosso caráter, nós temos que buscar, né? Essa questão da longanimidade, por exemplo, da benignidade. A longanimidade é uma capacidade de tardar-se em irar. Isso é uma característica que a gente tem que buscar, né? Eu sou franco em dizer para vocês, eu tenho buscado constantemente no Senhor. Não é simples, mas a longanimidade, eu posso dizer para você que em algumas circunstâncias, no relacionamento diário, ainda me falta muito. Mas eu tenho aprendido, através desses 10 anos, a compreender até quando e até onde nós temos que ir. A gente aprende com o tempo. O Espírito Santo vai ajudando nesse sentido e nós temos que procurar decifrar aquilo que nos falta e procurar então melhorar, crescer e aprender e colocar diante de Deus essas necessidades, porque nós não vamos ter todas essas características. O Paulo mesmo, por várias vezes você encontra ele discutindo, brigando, sim, aqui mesmo ele tá, né, ele teve um desgaste. Essa carta aqui parece que é uma carta para acertar uma situação de uma ruptura que tinha havido entre Paulo e a igreja. Então ele tinha um temperamento firme também, e que porventura trazia-lhe alguma dificuldade. Mas nós temos que compreender isso. Lá na frente, quando você vê ele conversando com Timóteo, na última carta que ele escreveu, ele fala em suavidade, ele fala em calma, ele fala em não discutir por coisas que não são necessárias. Então você vê uma aclimatação de Paulo, um crescimento na experiência dessas visões. Então, ele quer dizer aqui que ele se entregou e que nós temos que ter essa postura ao evangelho quando você quer trabalhar, né? Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos como castigados e não mortos. Essa troca de linguagem, assim, de um limite para o outro, aparentemente coisas que são contrárias, é uma forma do oriental, né? Principalmente os orientais, se manifestarem para chamar a atenção, né? Então ele está dizendo aqui, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, né? Ou seja, desrespeitado, uma pessoa já de amplo conhecimento das pessoas, mas sendo desrespeitado ali como se fosse um desconhecido. E ele vai argumentando e mostrando que são coisas que a gente vai ter que enfrentar no Evangelho. Certo? Então olha aqui, eu gastei bastante tempo aqui no capítulo 6 nessa questão. Instantes de exortação à santidade. Ele procura aqui no capítulo 11, no verso 11, trabalhar isso aí. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos uma segunda senha para você guardar. A segunda senha é 64. Segunda senha, 64, tá? Vai marcando aí, a primeira foi 57, 64, e daí no final eu vou trazer mais uma outra dezena que você vai ter que responder quando eu perguntar para você participar daquele concurso. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: ele estava pronto para uma reconciliação, e ele diz, ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados em vossos próprios afetos. Eu estou disposto a me acertar com vocês, mas vocês estão duros na queda. Então ele vai trabalhando aqui. E no verso 14 tem uma colocação que alguns dizem, aqui pastor, aqui está dizendo que não pode casar, crente com não crente. Queridos, Paulo diz que nós não devemos casar, aquele que é crente com não crente. Mas não é para separar se você se converteu depois, tá? Ele ensina sobre isso. Se o incrédulo aceita que você continue com ele casado, mesmo depois que vocês casarem, os dois eram incrédulos e agora um é crente, um está no Senhor Jesus, não vai sair separando por causa disso não. Se a pessoa aceita, se ela
concorda que você continue na tua fé, vai trabalhando. Você vai honrar a tua família, vai levar seus filhos para o conhecimento de Deus e dar oportunidade para o teu cônjuge conhecer Jesus. Mas ele diz, você é crente, está na presença de Deus, vai casar, você vai casar com um incrédulo? Isso ele não aceita. E esse conceito aqui não é sobre casamento quando ele está ministrando, mas serve para você pensar também. Lá no capítulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 39, são os versos 9 e depois no capítulo 7, no verso 39. Então, só para recapitular, eu vou ler o 14 e depois eu vou falar esses dois versículos, você pode olhar lá atrás para confirmar. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? Então você pode ver esse versículo em 1 Coríntios 5, verso 9 e 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. E tem alguns textos do Velho Testamento que nós podemos usar, mas fica só nesses dois que você vai aprender, né? Vou repetir para você aqui. 1 Coríntios 5, verso 9 e 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, que reforça essa ideia aqui. Não tem como você estar numa igreja e buscar uma vida com ações e com relacionamentos, com sociedades, com uma vida que é contrária àquilo que Cristo ensina. Vou dar um exemplo para vocês que alguns dias nós tratamos disso. A maçonaria. A maçonaria, quem conhece a história, sabe que ela foi o mal necessário para que o evangelho fosse pregado no Brasil. Outro dia eu explico sobre isso, né? A Igreja Católica não permitiria de maneira nenhuma o trabalho evangélico aqui no Brasil se não for a ação muito forte da maçonaria. Muito bem, mas vamos esquecer isso por lado. Só que você ser maçom e pertencer a uma igreja onde Jesus é considerado o Filho de Deus é uma incoerência. A maçonaria prega que Jesus é homem. Pronto, como é que você vai estar vivendo em duas... eu só estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Era mais ou menos isso que estava acontecendo ali com Paulo. As pessoas estavam dentro da igreja, mas estavam fazendo parte ali da vivência, nos tempos pagãos também, vivendo e tirando ali o seu sustento de atitudes, de ações, de adoração a deuses e falsos deuses. Então Paulo queria que acabasse com aquilo lá, né? Então por isso que ele disse: e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? Luz e trevas não se coadunam, né? Então ele estava dizendo, vocês estão com o coração fechado para se aliar comigo, mas ao mesmo tempo, o que vocês estão? Vocês estão com o coração aberto para o mundo. E qual que é a comunhão que deveria haver entre o de Deus e o de Belial? Nenhuma. Agora, você tem que compreender o seguinte, isso não tira de você a obrigação de orar por aqueles que estão no pecado e de você ter atitudes de evangelização, mas de associação. De fato, Paulo diz que nós não devemos, a Bíblia diz que nós não devemos, o Espírito Santo diz que nós não devemos e o bom senso mostra a mesma coisa. E no capítulo 7, no verso 1, diz assim: ora, amados, temos mais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Ou seja, busca essa presença de Deus para que vocês se aperfeiçoem e passem a ser uma igreja melhor. Essa é a orientação que Paulo está dando ali no capítulo 6. Tá bom? Gastei bastante tempo com o 6 só, hein? Eu queria fazer o 6 e o 7, não deu tempo. Tá? Mas a última senha, 32. Senha 32, tá bom? Eu vou desligar aqui, senão não vai dar tempo.